Boa noite, espectadores, Bispo Márcio, Pastor Anderson. Obrigado, seja bem-vindo no programa Fala Que Eu Te Escuto. E o senhor, como um geográfico, entende bem da história. O que o senhor pensa sobre a situação, principalmente o que aconteceu lá em Maceió, né? Bom, a questão é que, se a gente pegar a mineração, né, a mineração ela é boa para a economia, certamente, né? Isso não traz nenhuma dúvida, né? Ela traz divisas para os municípios na forma aí de impostos, né? E, claro, os seus subprodutos, as escolas, hospitais, etc. Porém, por outro lado, é sempre ruim para o ambiente, né? E a depender da falta de rigor técnico ou então alinhamento com normas ambientais, é quase certo que ela cause, sim, impacto ambiental ou social, né? Aliás, social, né? Então, se uma mineração, uma atividade, né, dessas não obedece aí, técnicas rigorosas, né, do ponto de vista normas rigorosas, né, do ponto de vista técnico, bem como normas ambientais aí consistentes, o impacto, né, certamente vai ser grande, né? Entendi. Mineração sempre vai causar algum impacto ambiental, mas se você obedece normas técnicas e tudo, você minimiza esses impactos. O senhor acredita que ajuda mais a população, no geral, por causa do emprego e tudo mais, ou realmente atrapalha? Do ponto de vista de emprego, a mineração pode sim ajudar. Contudo, né, se você não obedece, né, alguns rigores aí do ponto de vista técnico, você acaba prejudicando muito mais a população do que ajudando a população, tá? Então, a tendência é que, por exemplo, a atividade mineira, principalmente, e isso independe, por exemplo, se a empresa é pública ou privada, se ela é nacional ou estrangeira, né? A questão está muito mais centrado nos rigores. Então, por exemplo, o caso de Maceió, né? A empresa decidiu criar, né, ali 35 minas para extração do sal-gema, só que a distância, né, entre uma mina e a outra ficou menor do que é sugerido do ponto de vista das normas técnicas. E com isso, o que aconteceu? As minas começaram a se interligar, né? E existe essa suspeita, provavelmente por estudos sismológicos, né? Estudo de propagação, né? E aí eles conseguem chegar à conclusão que algumas minas podem ter se interligado, e aí isso faz com que, né, muitas vezes haja esse colapso, né? É Entendi. só imaginar, bispo, a questão, por exemplo, se a gente fizer uma brincadeira, né? Imaginar que as camadas geológicas que você tem ali são como se fossem camadas de um bolo, né? Então, eu preciso chegar num recheio ali desse bolo, né? Se eu perfuro esse bolo até chegar ali e começar a extrair, né, o recheio que é interessante para mim, vai chegar uma hora que as camadas que estão acima desse bolo vão começar a afundar, né? E se elas forem frágeis o suficiente, a queda vai ser ainda mais pesada, né? E isso vai causar, sim, então, um impacto, né? No caso de Maceió ali, são tudo areias, né? Com um pouco de compactação, um pouco soltas, e aí com isso, o que acontece? Você cavoca ali, retira o sal, né, por meio de uma técnica ali de extração, e aí o que sobra? Essas areias, e aí a tendência é que elas colapsem, porque você não colocou escoras ali, né? Tá bom. Eu quero, Alexander, agradecer a sua participação. Algo mais que o senhor deseja acrescentar dentro do tema? Olha, eu acho importante relembrar, tem um estudo aí que apontou 730 locais onde a atividade humana
causou, por exemplo, tremores de terra pelo mundo nos últimos 150 anos. Então, isso meio que comprova, né, a tendência de que as atividades humanas, né, podem desencadear aí grandes eventos importantes, inclusive há um registro aí de tremores que chegaram a 7,9. Isso é mais do que um terremoto natural que aconteceu ali, por exemplo, nas Filipinas. Então, a ideia é, você nunca terá tantos impactos, você sempre terá um impacto numa obra civil, né, de alguma medida, né, principalmente na área da mineração. Porém, se você segue normas técnicas, normas ambientais, o impacto será menor. E a economia, obviamente, vai se beneficiar, né? Agora, se você acelera, né, essa exploração, né, você não obedece às normas técnicas, a tendência é que, além de todos os impactos que você pode produzir, ainda por cima, esse recurso natural também não ficará disponível por muitas gerações, tá? Entendi. Bom, eu quero agradecer, uma boa noite para você. Obrigado pela Boa sua noite. participação aqui no Boa programa. noite. Tudo de bom. Obrigado, eu que agradeço o convite. Um grande abraço, tchau. Um grande abraço.